quero chamar a atenção porque 10 dias após ter sua transferência autorizada da Papuda para a Papudinha, o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa, avança nas tratativas, nas negociações para fechar um acordo de delação premiada. Ele deve assinar ainda nesta semana um termo de confidencialidade com a Polícia Federal e também a PGR. O termo, inclusive, representa a primeira etapa dessas negociações de um acordo de colaboração premiada. E é esse documento que garante o sigilo das informações e protege tanto o colaborador quanto as investigações. Diante das condições assinadas, a defesa e as autoridades vão debater os fatos com segurança. Esse é o mesmo termo que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, antes de começar as negociações para um acordo, chegou a negociar. Chamar os nossos comentaristas, Bruno Musa participa de forma online, vai trazer as impressões dele a respeito dessa informação que indica que a delação estaria a um passo de ser fechada. Bom, tantas vezes já noticiamos isso aqui, será que dessa vez vai, Musa? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, novamente. Bom, espero que sim, espero que dessa vez ande aquilo que eu falei. Não porque eu confio realmente nas instituições brasileiras. Infelizmente, todos nós somos extremamente céticos com isso e não é a troco de nada. Os fatos mostram tudo que, enfim, o Brasil se tornou. Agora, repito, aquela teoria dos jogos, ela começa a colocar pressão nos envolvidos. São pessoas que não estão acostumados com o dia a dia de uma cadeia. Imaginemos que você pegue o líder de uma facção criminosa que está 20 anos preso. Aquilo já o impacta de uma maneira muito menor do que pessoas que costumam viver na ampla situação de luxo de suas vidas privadas, muito próximos a famílias, pessoas o bajulando por tudo que é lado e agora se deparam ali numa cela sem a perspectiva de sair. Infelizmente no Brasil a perspectiva é curta, mas de qualquer maneira, para quem está lá dentro sofrendo aquilo, se você não sabe quando de fato você vai sair, aquilo deve obviamente transformar o seu dia num inferno, né? Um inferno emocional, que você não sabe se a outra pessoa que também está passando por isso, envolvido naquele esquema, abrirá a boca antes que você, e você, portanto, perderá a oportunidade de vislumbrar uma saída no curto, no médio prazo daquela situação que você está vivendo. Então, quanto mais pessoas estiverem nessa situação, e são pessoas envolvidas no esquema, que melhor para uma sociedade que vê jogando contra nós todas as instituições que deveriam estar ao lado da população, mas jogam contra de todos os poderes da República. E, portanto, mais pessoas atuando ali, entre eles que eram amigos e se tornam até inimigos lá dentro, para ver quem delata primeiro para ganhar mais benefícios, são esses que, obviamente, colocam todo esse sistema protegido pelas instituições, pelos envolvidos da burocracia, em implodir tudo isso e transformar, de repente, a sociedade em minimamente vencedora, descobrindo os fatos que, no fundo, era o mínimo obrigatório dentro de uma sociedade moral. Pois é, também com a gente, ao vivo, aqui no estúdio em São Paulo, o Cristiano Beraldo. Vamos colocar na geral o Beraldo aqui com a gente no estúdio em São Paulo. Seja bem-vindo, viu, Beraldo? Uma ótima noite a você. Agora eu fico pensando, eu quero inclusive a reflexão com o nosso público. Não dá para todas as figuras investigadas fecharem delação premiada, né? Senão todas vão gozar de algum tipo de benefício. O que é preciso considerar quando a gente observa uma informação que indica o avanço da negociação do ex-chefe do BRB para fechar uma delação? O sucesso de uma delação necessariamente quer dizer que o outro que negocia talvez não tenha o acordo fechado? Boa noite, Caniato. Boa noite, Musa, Mota. Boa noite, Dávila e a audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, a gente vê uma operação tão ampla e complexa quanto essa de Daniel Vorcaro, tem muitas frentes e tem muita gente envolvida. Me parece que há, sim, espaço para que várias pessoas falem sobre os acontecimentos, até porque, nesse caso específico, vamos imaginar que Daniel Vorcaro diga: olha, eu fui lá, eu me comprometi a dar não sei quantos imóveis ao presidente do BRB, porque aí, então, ele aprovaria a consolidação desse negócio, que era eu receber 12 bilhões de reais pelo meu banco. Só que do lado do presidente do BRB, o que ele precisa revelar é quais foram os agentes políticos que fizeram pressão para que ele realizasse esse negócio com Daniel Vorcaro.
porque é algo tão expressivo e tão relevante que, obviamente, ele não tinha autonomia para fazer isso sozinho. Ele precisava ter uma orientação, ou pelo menos a bênção, daquelas pessoas que fizeram a sua indicação para a presidência do BRB, para que então o negócio saísse. E outra coisa que talvez ele possa revelar é mais detalhes sobre o que foi trazido nesses últimos dias pelo site Poder 360, dando conta de que o próprio presidente da República teria orientado Daniel Vorcaro a não fazer a venda do seu banco, o Banco Master, para o BTG, sugerindo então que esse negócio com o BRB pudesse ser mais vantajoso. Então, tudo isso precisa ser revelado e eu acredito, neste caso e em outros vários casos, ao que parece, muita gente pode contribuir para que a verdade seja exposta. Paulo Henrique Costa, transferido de presídio, e há muitas sinalizações de que o acordo poderia ser fechado nesta semana. Chama o Roberto Mota, no Rio de Janeiro, está ao vivo conectado com a gente, acompanhando os detalhes das informações que são divulgadas, né, Mota? Semana passada, a dúvida parece que detalhes faltavam para que Daniel Vorcaro fechasse uma delação. Nesta semana, a informação já indica que os advogados do ex-chefe do BRB estão a alguns passos, alguns centímetros de fecharem com as autoridades o acordo de delação premiada. Quem é que vai revelar mais informações para as autoridades para fecharem esse acordo de colaboração? A ver, bem-vindo. O mistério continua, né, Caniato? Eu nunca entendi muito bem essa história de termo de confidencialidade. A pessoa está presa. Quer garantia maior de confidencialidade do que isso? Por outro lado, o que a gente menos vê nessas investigações é confidencialidade. Boa noite a você, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Pelo visto, existe uma competição entre o ex-chefe do BRB e o banqueiro Master para ver quem delata mais e primeiro. Esse é o clássico dilema do prisioneiro, da teoria dos jogos, como lembrou o Bruno, mas é um dilema do prisioneiro à brasileira. No Brasil, a probabilidade de impunidade é grande. Quem tem dinheiro para contratar bons advogados dificilmente paga de verdade pelo que fez. Vamos ver se dessa vez vai ser diferente. Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Eu não vou perguntar nada de convocação da seleção, porque o Dávila tem o coração alvinegro praiano. Então, qualquer tipo de reflexão a respeito da convocação talvez seja um pouco tendenciosa. Dávila, mais uma vez, obrigado pela gentileza, uma excelente semana a todos nós. O que a gente pode esperar dessa delação, né? As informações indicam que o acordo poderia ser fechado, mas há tratativas em torno desse termo de confidencialidade. Há dúvidas sobre o que é preciso manter sob sigilo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Beraldo, Mota, Musa e a nossa querida audiência. O meu coração alvinegro praiano gostou mesmo da colocação do Neymar aqui. Mas vamos falar agora do Banco Master. O Banco Master, eu entendo, Caniato, que tem 3 pilares fundamentais que é preciso ter delação premiada para entender a complexidade desse caso. O primeiro pilar é o pilar da Bahia. Não podemos esquecer que esta operação fraudulenta do Banco Master começou na Bahia com o Credit Sexta. Nós precisamos entender isso, porque foi justamente essa operação fraudulenta na Bahia que permitiu o banco alavancar muito o seu capital, que permitiu mais tarde a venda desses títulos maravilhosos acima do valor de mercado. Então, precisamos ter algum delator do esquema da Bahia para entender a primeira perna. A segunda perna é essa história muito mal contada para tentar vender o Banco Master no momento que a coisa estourar. E aí tinham vários bancos interessados na carteira do Banco Master, o que chama atenção, porque na verdade o que eles queriam é pegar o lado bom. Pra você entender o que era lado bom,
O lado bom era a CDI a 140%, honrar isso aí. Eu sei lá o que é o lado bom. Mas tinha um lado bom que tinha os bancos interessados. E aí começam essas conversas esquisitas de palpite do presidente da República, que o Master não deveria ser vendido ao BTG. Eu duvido que um banqueiro escuta o presidente da República sobre esse assunto. Mas, enfim, tá lá a opinião naquela famosa reunião de um ex-ministro da Fazenda que recebeu R$1 milhão como consultor do Banco Master para poder ter essas conversas reservadas com o presidente da República e presidente do Banco Central e ministros de Estado. Acho que ninguém consegue isso, a não ser que você tenha conselheiros muito costa quente. E o terceiro pilar dessa história é o BRB, é essa operação com o Banco de Brasília. Porque isso era uma forma de livrar todos os problemas de Vorcaro, esconder debaixo do tapete os problemas com a ajuda do Estado, dos cofres públicos, para tentar dar uma saída honrosa para o banqueiro fraudulento. Então, essas são delações importantes. E aí isso esvazia, sim, a delação de Vorcaro. Porque Vorcaro quer poupar ministros, quer poupar pessoas do judiciário, do executivo. Então é uma delação que não vai ter nenhum efeito, porque já tem lá todos os telefones confiscados, já tem prova suficiente. Agora, esclarecer como é que começou a gênese do problema na Bahia e como é este último ato de salvar o Master como uma operação fraudulenta do BRB faz todo sentido para entender o quadro geral.